Às margens do Báltico e com uma população singela, essa ex-república soviética mistura seu passado medieval com um presente moderno e promissor. Sejam todos muito bem-vindos à Letônia. Bom, pessoal, hoje faremos mais um lindo passeio pela Letônia, saindo cedo da capital Riga com os trens locais para seguir até a cidade histórica de Jelgava. Caso você não tenha assistido o primeiro episódio, aqui na Letônia, volte lá e assista, porque vale muito a pena. É um país incrível. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal sobre a Letônia. Vocês sabem que eu costumo dizer que a capital muitas vezes maqueia a realidade de certos países. Portanto, eu sempre tento ir para o interior, 1-2 horas da capital, principalmente se o país for pequeno, para ver outras cidades. E hoje eu estou pegando aqui o trem, muito barato por sinal, 2,10 € apenas para 1 hora de viagem, para você ir para a cidade de Jelgava, acho que é a 4ª maior cidade da Letônia, uma cidade histórica também muito bonita, com um centro histórico muito interessante. Então me acompanhe aqui nesse canal, se inscreva no canal e também deixe seus comentários. Como vocês podem ver, os trens por dentro são muito limpos e confortáveis e estão por todo o país. Obviamente que, se tratando de um país pequeno, com cerca de 2 milhões de pessoas, isso é mais fácil, mas não podemos nos esquecer que é também um país de economia pequena e por isso a qualidade dos serviços impressiona. Pelo caminho pude desfrutar de belas paisagens e também observar quão organizado é o país seguindo para o interior. E chegamos aqui após 1 hora na cidade de Jelgava, uma cidade que eu estava lendo muito interessante, a 4ª maior da Letônia, mas só com 45 mil habitantes. Não deve, talvez na região metropolitana, passar de 50 mil, o que mostra que as questões populacionais demográficas aqui nos Bálticos são muito interessantes nesse aspecto de países tão pequenos, mesmo assim manter a sua identidade cultural e linguística, ter orgulho disso sem nenhum problema, sem ser vilipendiado. Realmente um lugar interessante de mostrar para vocês. E as cidades na porção mais leste da Letônia, que são bastante russas no aspecto étnico, inclusive acho que a cidade de Daugavpils, desculpa a pronúncia, mas é a 2ª ou 3ª maior cidade do país, que fica aí bem próximo da Bielorrússia. É uma cidade que tem quase 80% de étnicos russos, e isso acaba não se refletindo tanto nessa outra porção oeste aqui do país. Inclusive a cidade de Jelgava tem cerca aí da mesma distribuição populacional étnica populacional do país inteiro. Então temos aqui cerca de 64% de letões, uns outros 25% de russos, e os demais são grupos minoritários compostos por poloneses, bielorrussos, ucranianos, entre outras etnias. A cidade de Jelgava começou a se desenvolver por volta do século X, na época do controle da Ordem da Letônia, aqui nessa região do Báltico. Até um castelo foi construído na cidade e foi usado pelos cavaleiros alemães dessa ordem como fortaleza frente aos ataques dos lituanos. Como vocês podem perceber, pessoal, hoje a arquitetura é bem diferente e revela outros aspectos da história mais recente do país, algo que também vou falar durante o vídeo de hoje. Por que eu recomendo vocês saírem pelo menos um dia da capital? Porque a experiência cultural é muito mais autêntica, ou pelo menos aquilo que você consegue observar, ele reflete mais a realidade de pessoas que vivem no país, não do turismo propriamente, mas de diversos outros setores da economia, e também estão aqui mantendo as suas tradições de maneira mais intacta, já que nas capitais geralmente o fluxo cosmopolita da globalização é muito maior. E como os russos são a maior minoria étnica, obviamente você vai ter uma igreja
cristã ortodoxa colorida, muito bonita aqui, é exemplo dessa que eu acabei de visitar. Realmente muito bonita as cores por dentro, a harmonia. É realmente algo interessante de você fazer quando você vai para países da antiga influência russa ou soviética. A influência dos diversos povos ficou presente até hoje pelas diferentes vertentes do cristianismo que nós podemos encontrar aqui. Uma igreja ortodoxa russa, em seu estilo bem característico, com muitas cores por dentro, não fica nem um quarteirão de distância de uma igreja católica que, tanto por fora quanto por dentro, também segue um padrão bastante conhecido por todos nós. Jelgava é uma cidade que cresceu bastante por conta da sua universidade de tecnologia e ciências. Portanto, grande parte da população que vive aqui também é jovem. É uma cidade que você vê muitos velhos e muitos jovens. Você não vê tantas famílias com crianças. Aquela dinâmica social dos sozinhos, né? Porque os jovens geralmente moram sozinhos ou com outros jovens em pequenas repúblicas, e os senhores, muitas vezes no norte da Europa, também tem essa filosofia de vida de não viverem com as famílias, o que eu acho um pecado, uma grande tristeza, e eles acabam vivendo sozinhos, assim como vivem na Alemanha, nos países escandinavos, etc. Tem outra cultura em relação aos demais países do sul da Europa, Espanha, Itália, Grécia, Portugal, até mesmo outros países dos Balcãs, onde os avós geralmente moram junto com a família, um dos filhos, com os netos, o que é muito mais legal, na minha opinião. No centro a gente vê vários cartazes espalhados que contam mais sobre a história de luta letã pelo estabelecimento de um estado independente, algo que eu vou contar para vocês em maior detalhe no próximo vídeo diretamente da capital Riga. E a cidade de Jelgava, assim como grande parte da Letônia, foi ocupada inicialmente pelos soviéticos durante o período do Pacto Germano-Soviético, o Pacto Ribbentrop-Molotov, entre 39 e 41, depois foi dominado pelos alemães de 41 a 44, depois recuperado e reocupado pelos soviéticos. Portanto, em várias praças você vai ver alguns desses cartazes, algumas dessas histórias que contam sobre o período de ocupação, principalmente soviética, que é uma grande marca que ficou em todos os países bálticos. É algo que está escrito na língua deles apenas, não está em inglês, senão até poderia falar qual que é a visão que eles trazem quanto a isso. Mas não podemos esquecer que 24, 25% da população ainda é russa e, portanto, esse tema é delicado para uma parcela significativa da população. Tem uma coisa que eu estava aqui pensando que eu acho que eu vou compartilhar com vocês. A gente fala muito sobre os países que foram colonizados, olha só como eles são subdesenvolvidos por conta dos outros terem enriquecido tanto, etc. A Letônia, especificamente, teve por um período o controle sobre, acho que Trinidad e Tobago e uma ilha perto da Gâmbia, mas algo praticamente irrelevante. Vamos pegar a Estônia como exemplo, que eu também já mostrei aqui para vocês no canal. Um país que foi dominado por diversos povos, completamente dilacerado. Nos últimos 100 anos também teve grande parte da sua história de ocupação soviética, e mesmo assim é uma potência, tanto no aspecto social quanto no aspecto econômico, proporcionalmente falando. Então é engraçado às vezes a gente olhar só do aspecto histórico e não olhar do aspecto cultural, porque a cultura diz muito também sobre o futuro de um povo, os valores que eles colocam como prioridade, o investimento em educação, na infraestrutura, as políticas públicas feitas pensadas no futuro, muitas vezes determinam aquilo que vai ser o país daqui 20, 50, 100 anos. Portanto, é interessante você perceber que esses países dos Bálticos, tão pequenos em população, que foram sempre subjugados dentro da Europa, são hoje grandes potências sem nunca ter tido uma
colônia pelo mundo, de grande expressividade, sem ter saqueado outros povos, igual outras pessoas começam a falar que é tudo culpa dos europeus e não olham a culpa em si da sua própria cultura, do seu próprio povo algumas vezes. A cidade de Jelgava, ela ficou conhecida por muito tempo como Mittal, o nome alemão dado aqui, lembrando que havia, né, ainda há uma parcela pequena, mas existente, dos germânicos do Báltico, dos alemães do Báltico. Afinal, eles dominaram grande parte desses países, a Lituânia, a Letônia, a Estônia, sempre brigando com o Império Russo. Um ponto que é importante mencionar é que essa cidade, durante a Segunda Guerra Mundial, foi quase 90% destruída. E hoje ela foi reconstruída, obviamente que na década de 50, posterior à guerra, ela foi reconstruída no estilo soviético, bastante característico, mas após a independência, alguns traços mais do renascimento tardio que aconteceu do Império Russo e também nessa região do mundo, do século XVIII, também foram implementados. E é algo que eu quero tentar mostrar para vocês através do Palácio da Cidade. E o design, a fachada desse belíssimo palácio foi feito através do trabalho do incrível arquiteto italiano Bartolomeo Rastrelli, que trabalhou na Rússia em grande parte do século XVIII e também nessa região aqui do norte da Europa. Você vê que as fachadas, inclusive, lembram um pouco o Palácio de Inverno de São Petersburgo, que eu já mostrei para vocês. Inclusive, ele também, Bartolomeo Rastrelli, esteve envolvido durante o processo de desenvolvimento, de construção do Palácio de Inverno para os czares da Rússia. Então, a gente vê que realmente uma arquitetura muito clássica, muito bonita, né, deste período aí do século XVIII que dominou o norte da Europa. Voltando agora alguns séculos na história, após a queda da Ordem dos Cavaleiros Alemães, a cidade chamada de Mittal, naquela época, se tornou parte do Ducado da Curlândia, isso no século XVI. No século seguinte, muitas guerras aconteceram contra a Suécia, outra potência que atuou de forma muito intensa militarmente aqui na região do Báltico. À medida que cresciam em força e tamanho dentro do ducado, a influência dos vizinhos russos também se tornava maior. Após a Revolução Francesa, no final do século XVIII, muitos dos cidadãos da Curlândia começaram então a reivindicar mais direitos e pedir maior participação política. Entretanto, a Rússia czarista anexou toda essa região em 1795. Um dado interessante é que o Palácio de Jelgava foi a residência do então Conde de Provence, o futuro Luís XVIII da França, no final do século XVIII e começo do século XIX, antes que ele se tornasse rei, isso obviamente por pouquíssimo tempo naquele contexto efervescente que nós tínhamos na França. Durante as guerras napoleônicas, a cidade foi ocupada pela Prússia e relativamente poupada da grande destruição que marcou aquele período. Eu achava que aqui teria ficado com o estilo clássico de palácio por dentro para ser visitado, mas eles transformaram isso em algo muito mais funcional do que simplesmente um ponto turístico. Aqui se tornou também a Universidade de Ciências e Tecnologia da cidade de Jelgava, que eu já falei para vocês, e cada uma dos antigos quartos se tornou salas de aula, se tornou salas da diretoria, da reitoria. Então você vê que até mesmo num lugar bonito como esse, que poderia ter outras finalidades, eles conseguiram trazer isso para a educação. É a mentalidade do povo que tem esse norte, né, e faz com que as próximas gerações estejam bastante confortáveis com todo esse planejamento e investimento feito. Eu acredito que por ser
bem perto do verão, estamos aí há poucos dias do verão, e ter tantas pessoas bem vestidas, com flores, uma roupa assim mais elegante, seja o período de formatura ou de entrega de diplomas. Então muitas famílias vindo aqui com os seus filhos que estão se formando, outras tantas alunos, acredito, que já tenham filhos. Aqui eles têm uma mentalidade muitas vezes de namorar para casar e já ter os filhos relativamente cedo, antes mesmo dos 30 anos. Então a gente vê tudo isso acontecendo, muito bonito. É realmente uma situação bem diferente do que a gente vê na capital. Valorizar o interior do país, as cidades um pouco menores, sempre é positivo. Bom, pessoal, já no século XIX, após a construção de sua estrada de ferro, Jelgava foi crescendo cada vez mais, e esse desenvolvimento atraiu uma grande onda migratória da população rural aqui para a cidade, o que a tornou um importante centro comercial nessa região. Já no século XX, durante o Pacto de Não Agressão entre os nazistas e os soviéticos, Jelgava, assim como o resto da Letônia, foi anexado pela União Soviética em 1940, e grande parte da população alemã, que já vivia aqui há séculos, foi transferida para o oeste. Durante a guerra, ela foi ocupada pelas tropas nazistas entre 1941 até a recaptura pelo Exército Vermelho em 1944. Como eu já falei para vocês, depois da guerra, a Letônia, assim como os demais países bálticos, ficaram ocupados pelos soviéticos, até a Revolução Cantada e a independência de cada um dos países apenas no começo dos anos de 1990. E se você gosta desse tipo de vídeo mais exclusivo no interior dos países, mostrando esses aspectos culturais, peço que você deixe o seu comentário, se inscreva no canal. Essa comunidade está crescendo, somos praticamente 40 mil viajantes que buscam sempre cultura, sem fazer as coisas com pressa, sem ser maratonistas das viagens como estão aí, cheio de sensacionalismo. E eu espero que vocês gostem dessa abordagem, estou sempre aberto às sugestões de cada um de vocês. Graças a Deus, hoje somos mais de 85 mil nessa comunidade. Agradeço a cada um de vocês por esse carinho e prestígio demonstrado sempre em todos os vídeos. Muito obrigado mesmo! Depois desse dia tranquilo e silencioso por Jelgava, voltei novamente com os trens baratos e rápidos para a capital, onde vou continuar a minha viagem. Além, é claro, de mostrar para vocês no próximo vídeo a impressionante biblioteca nova de Riga, que tem mais de 2 milhões de livros. Além, é claro, de outros cantos bonitos dessa capital, que tem cada vez mais cativado viajantes do mundo todo. Até lá, eu espero que vocês continuem assistindo as playlists, comentando e deixando aqui os seus likes. Grande abraço a todos!